Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Meu nome é Joverlaine Paula, sou a professora de Biologia do Centro de Mídias Educacionais do Acre e hoje o nosso tema ele é bastante interessante, pois vamos falar sobre a revolução agronômica. Acontece que esse tema não é só sobre a revolução da agricultura. Nesse tema, vamos introduzir o período pré-cambriano, o cambriano, tá? Contribuições científicas nesse tema e também vamos falar sobre a paleontologia em contextos cósmicos. Então, nessa ideia, com tanto conteúdo aí envolvido, a gente percebe que esse tema ele se torna um tema interdisciplinar, que vai envolver geologia, biologia e a evolução da vida aqui na Terra. Vamos comigo aqui, pessoal? Olha só. Evolução agronômica é uma transição do pré-cambriano e cambriano. Olha só, já começo com uma pergunta. Como a transição do pré-cambriano para o cambriano influenciou não apenas a evolução das espécies, mas também os métodos de cultivo e a revolução agronômica que conhecemos hoje? E aí, como é que teve essa contribuição nesse tema? É por isso que a gente vai detalhar um pouquinho, tá? Durante nessa aula, fique comigo. E olha só essa frase, pessoal. E a vida começou nas águas, onde o sol e o clima se encontravam. Algo mágico aconteceu. E o que parecia um vazio se transformou em um banquete de diversidade. Essa é uma frase adaptada de Charles Darwin, que ele é um grande estudioso aí da evolução. Com essa frase, o que você consegue refletir? A gente consegue refletir, pessoal, que como a origem da vida, como as mudanças do ambiente que a Terra, veio se transformando, que moldou a Terra, é hoje. O que antes era um vazio, hoje se tornou uma grande diversidade. Então, essa é uma frase de Charles Darwin que estuda bastante a evolução, que estudava bastante a evolução, tá certo? E a evolução agronômica, qual é a sua definição? Olha só a definição. A revolução agronômica é um período que marca avanços significativos na agricultura e na biologia. Ele envolve transformações que ocorreram em diferentes eras geológicas, incluindo o pré-cambriano e o cambriano, e essas transformações influenciaram o desenvolvimento da vida e das superfícies da Terra. E isso aí é a definição de revolução agronômica, tá certo? E é claro, pessoal, aí você deve estar se perguntando, o que o passado interfere tanto aí no futuro? Muita coisa, pessoal, e muitas coisas importantes. Estudos mostram, nos ajuda a entender como como temos vários tipos de solos, aqui na Terra, e vários tipos de continentes, rochas, tá certo? Então, o passado, ele ajuda bastante a entender o nosso futuro. Olha só, o pré-cambriano no Brasil, fundamentos da geologia da agricultura. Ele tem grande incentivo na formação do solo, pois o quê? O território brasileiro, ele foi moldado no pré-cambriano, influenciando a composição do solo. Rochas antigas, como as do Crato Amazônico e a do São Francisco, são ricas em minerais essenciais para as plantas. Então, aqui de cara a gente já vê, como esse período ele influenciou, pois a partir desse período pré-cambriano, que ele deu início a diversos continentes, a diversos tipos de rochas e as primeiras evidências aí de vida, tá? Segundo ponto, os nutrientes essenciais. Formações geológicas como o minério de ferro de Carajás fornecem nutrientes como ferro e manganês. Inclusive, pessoal, esses nutrientes, eles são essenciais. Eles até interferem diretamente na economia. Só as exportações dele em 2023, se não me engano, elevaram a economia de 34 bilhões de dólares. Olha só o quão importantes esses nutrientes, tá? E o potencial agrícola, solos derivados de rochas pré-cambrianas, como as do quadrilátero ferrífero,
mostra um grande potencial agrícola. Nessa parte, pessoal, a gente vê o solo, né, a análise desses solos, eles são importantes para mostrar que eles têm fertilidade, né, e uma grande produção, uma grande produtividade agrícola, tá? Então, o pré-cambriano, ele influencia, né, bastante aí o nosso futuro. E as contribuições científicas, olha só, compreender as bases científicas que emergiram das transições do pré-cambriano para o cambriano, ele é vital para entendermos a evolução agronômica. Por quê? As contribuições científicas eles vão envolver um melhoramento genético, fertilizantes e controle de pragas e o manejo do solo, um manejo adequado, tá? Então, a revolução agronômica ela não é apenas um marco na história, ele é uma interseção de ciência, cultura e prática que ainda molda a maneira como cultivamos. Então, a contribuição científica, elas ajudam muito. Por exemplo, no caso do melhoramento genético, a gente sabe que ele nos oferece uma segurança alimentar. Eles também conseguem adaptar plantações às mudanças climáticas. Por exemplo, uns cultivares de soja da Embrapa, cultivados pela Embrapa, né? Eles são adaptados a um clima tropical. Com isso, essa plantação consegue o quê? Se desenvolver melhor e alavancar a produtividade. Então, o melhoramento genético está situado nesse contexto, tá certo? E a interconexão entre geologia, biologia e agricultura. É aqui que vocês vão ver como essa interdisciplinaridade está muito interligada. Olha só, as características do solo formadas pela erosão das rochas durante milhões de anos define o tipo de cultivo que pode ser realizado em uma região. O solo ele não é apenas um meio de transporte, ele é um ecossistema vivo que interage com plantas, micro-organismos e até mesmo animais. E além disso, essa consciência sobre a interdependência entre geologia e biologia, eles nos leva a refletir sobre como podemos preservar esse sistema. E a erosão e a compactação do solo e o uso excessivo de produtos químicos ameaça essa relação delicada. Então, aqui nesse contexto, temos estudos de geologia, biologia e agricultura, uma dependendo da outra, tá certo? E a paleontologia, pessoal, o que ela revela do passado para cultivar o futuro, né? O que tem a ver o passado aí ajudando o futuro? Olha só. Temos a parte da evolução das espécies, analisar fósseis, uma coisa do passado, fósseis de plantas e animais nos permite compreender a evolução das espécies e a sua adaptação ao ambiente. Ecossistemas antigos. A paleontologia ela nos ajuda a entender como os ecossistemas evoluíram ao longo do tempo. E o paleossolos. A análise de paleossolos identifica padrões de fertilidade e um manejo sustentável. Então, a paleontologia ela ajuda bastante aí essa interdisciplinaridade, tá certo? E a paleontologia em contextos cósmicos, isso mesmo, pessoal, cósmico. A paleontologia, ela tem um contexto bastante amplo em relação à definição do que é a vida. Pois, a partir do momento que a Terra sofreu, né, o impacto de cometas, asteroides, que podem ter causado... O que ocorreu, na verdade, as extinções em massa de animais, até mesmo desenvolveram novas formas de vida. Então, a paleontologia ela tem um olhar diferente, mais amplo, tá certo? De como se desenvolveram a vida. Então, com isso, olha só, uma nova fronteira para a agricultura. Agricultura controlada. O desenvolvimento de tecnologias para a agricultura em ambientes controlados, como hidroponia e aeroponia, é essencial para a agricultura espacial. E o que a astrobiologia fala? A busca por vida em outros planetas oferece paralelos com a agricultura terrestre. E os ambientes extremos. Estudos sobre a adaptação de plantas em ambientes extremos, como estações espaciais, abrem novas possibilidades para a agricultura. Então, é isso mesmo, pessoal. A paleontologia ela estuda essas novas formas para, né, expandir aí a agricultura. Tá certo?
E com isso a gente entra na parte dos resumos. O que vimos na aula de hoje, pessoal? A gente viu que o pré-cambriano ele é um período crucial da história da Terra, abrangendo desde a sua formação até aproximadamente 540 milhões de anos atrás, tá? Organismos do Cambriano estabeleceram bases que influenciaram a formação dos solos férteis e as práticas agrícolas que conhecemos hoje. A interdependência entre geologia, biologia e agricultura é essencial para entender as práticas agrícolas modernas e a sua sustentabilidade. As contribuições científicas, como a biologia moderna, ajudaram a moldar métodos de cultivo que maximizaram a produção de alimentos e respeitam a biodiversidade. A revolução agronômica não é apenas um marco histórico, mas um reflexo das interações entre ciência, cultura e práticas agrícolas. E, é claro, a paleontologia é a ciência cósmica. São ferramentas poderosas para desvendar os segredos da natureza e construir um futuro mais próspero e sustentável. Isso aqui foi um resumo do que vimos hoje, tá certo? Então a gente encerra por aqui. Espero ter contribuído para o seu aprendizado. Não esqueça de assistir e revisar essa aula quantas vezes for preciso. Realize também as tarefas propostas na plataforma. Então a gente se encontra, pessoal, na próxima aula e tchau, tchau!